Amigos do canal Negócio TI Direito, voltando a falar aqui sobre a nossa querida LGPD. E eu queria falar hoje sobre o abismo entre teoria jurídica da LGPD e a prática da LGPD nas organizações. Por que eu estou falando desse tema em específico hoje? Pela quantidade ou pela indústria de cursos de baixa qualidade em LGPD que surgiram no mercado, principalmente depois da aprovação da lei no dia 18 de setembro de 2020. Por que isso? Porque existe uma indústria de formação em LGPD que acha que estudar a lei e estudar juridicamente a lei vai resultar em melhores adequações nas organizações. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Existe um gap aqui, existe uma ponte que não foi construída na maior parte dos treinamentos de LGPD. E que quando a gente vê isso na prática é muito dolorido, porque tu tem que entrar daí numa empresa para consertar, às vezes, o que um colega fez. E normalmente é um colega da área jurídica. Por quê? Porque o jurídico ele trouxe para si um novo mercado, obviamente, de consultoria para LGPD, visando serviços, enfim, em adequações, em organizações, às vezes, na onde ele já trabalha. O problema da LGPD é que nós estamos falando de múltiplos conhecimentos. Só o conhecimento jurídico não resolve a prática da LGPD nas organizações. E é isso que tem impactado alguns colegas aí. Eu já estou trabalhando em vários projetos, né, apesar de eu dizer que LGPD não é um projeto, é uma jornada, tentando consertar o que alguns colegas interromperam no meio do caminho. Por quê? Porque a jornada LGPD, ela não precisa de um jurídico. É incrível dizer isso para vocês, né? E talvez alguns possam se constranger ou até ficar chateados com a minha afirmação, mas olha só, o primeiro ciclo da LGPD numa organização, até a metade do ciclo, tu não precisa de nenhum advogado. E, aliás, tu não precisa de nenhum cara de tecnologia. Mas precisa do que então? Precisa de alguém que fale processos de negócio, que conheça metodologias do tipo Business Process Management, gerenciamento de processos, que conheça negócios, áreas de negócios, que entenda como os fluxos de dados aconteçam dentro da organização, que conheçam como a organização faz negócios com clientes, com fornecedores, para definir se aquela organização é ou não uma controladora, uma operadora. Mas por que isso é tão importante, Regis? Por que definir isso no processo de negócio? Porque, dependendo do processo de negócio, tu vai ser operador ou controlador quando tu busca ou tu recebe dados de um fornecedor ou de um outro cliente. E aí o que acontece? A maioria das pessoas do jurídico cria um contrato aditivo de LGPD padrão para que o cliente exija do fornecedor a responsabilidade integral sobre dados pessoais que eles trocarem entre si. Não, gente, não é assim que funciona. Isso é coisa de quem está começando a carreira no mercado de LGPD. Antes de propor um aditivo para o seu fornecedor ou para o seu cliente, olha para dentro da sua casa, descobre se aquele processo de negócio não é você que está buscando os dados pessoais numa base digital do seu fornecedor. E se isso for verdade, você é o operador do seu fornecedor. E aí aquele aditivo é totalmente invertido em termos de responsabilidade, ou deveria ser pelo menos, quando um bom jurídico analisasse. Então eu vejo grandes empresas se aproveitando das pequenas empresas ou de fornecedores que se sujeitam a vender para grandes empresas, exigindo que se assine aditivos contratuais, forçando uma situação que ela não é real e que não é fática e não é verdadeira. Por quê? Porque não se olhou para dentro do processo. Eu tenho uma experiência recente de um cliente que eu atendo
que eu simplesmente dobrei um dos maiores bancos brasileiros, fiz ele se ajoelhar na frente do cliente. Por quê? Porque ele era operador dos dados deste meu cliente e não controlador. Ele queria imputar ao meu cliente, inclusive, normas do Banco Central, só porque ele era um fornecedor de serviços a esse grande banco. Era uma falácia aquele contrato imposto que tinha, sei lá, 150 páginas de aditivo. Bastou 3 perguntas para o meu cliente para entender que era o meu cliente o controlador dos dados e que esse banco era simplesmente um operador. E que ele que deveria se sujeitar ao fornecedor de quem ele estava contratando. Depois de fazer essa argumentação com a área jurídica deste grande banco, em questão de 3 dias a área jurídica mandou um contrato totalmente reformulado, onde ambos eram co-controladores e responsáveis pelos dados pessoais, se obrigando mutuamente na relação, onde cada um tivesse a sua atuação, obviamente. Veja. Então, assim, simplesmente ir lá estudar o artigo da lei, o artigo 42 da lei, dizendo que o operador se responsabiliza solidariamente com o controlador e impor aditivos para os seus clientes, é de uma infantilidade jurídica tremenda. Por quê? Porque eu preciso conhecer isso no modo fático, como as coisas fluem entre as organizações, para saber como os processos acontecem. E é por isso que eu não preciso de um jurídico até a metade da jornada LGPD. Eu preciso ter alguém que mapeie os processos, que desenhe os processos em BPM, que use softwares como o Visage, por exemplo, para fazer esse fluxo, para a gente entender como o negócio funciona. E por que eu preciso de um advogado para isso? O advogado nem tem competência para isso. O advogado é bom na confecção dos contratos, em falar sobre responsabilidade civil, solidária, indicar as bases legais, como um consultor jurídico, mas ele não precisa se meter na parte de processos de negócio. E veja, eu nem falei ainda dos meus colegas de tecnologia ainda, que também não precisam se meter nesta etapa, que é uma das etapas mais difíceis e que demora meses para a gente ter um diagnóstico completo da organização em todas as suas áreas. RH, marketing, comercial principalmente, onde gera mais fricção. Então, qual é a minha visão? A minha visão é que tornar uma indústria de cursos que ensina como forma prática coisas óbvias, do tipo assim, a empresa tem que ter uma política de privacidade. Óbvio que tem que ter, mas não, LGPD não é só isso. A empresa tem que fazer gestão de consentimento. Tem que ter, talvez para alguns processos, para a maioria talvez não. Até porque seria um dispêndio de tempo exagerado da organização achar que tudo precisa de consentimento. Inclusive é um equívoco das empresas que vão gastar dinheiro à toa sobre isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de LGPD na prática, e falando em consentimento, será que na governança dessa jornada LGPD existe um comitê decisor que vai ter a palavra final quando a gente chegar em impasses dentro da organização, em dúvidas, como por exemplo, quando eu preciso buscar consentimento, por exemplo, de clientes no meu site, né, não posso criar expressões genéricas, é isso que diz a lei, para obter o consentimento. Mas veja, o simples fato de eu não poder criar expressões genéricas e fazer isso de forma específica, de acordo com a finalidade que eu quero, sobre uma determinada ação que depois o marketing vai executar, isso impacta no comercial e impacta na área de tecnologia. Por quê? Porque a área de tecnologia vai ter que criar no banco de dados agora vários novos campos e estruturar o seu modelo de dados, de forma que, por exemplo, a gente tenha campos que digam qual é o melhor canal de atendimento que um cliente deseja. Ele quer ser atendido por e-mail, por SMS, por telefone ou por WhatsApp. Isso não está previsto nos bancos de dados atuais, pelo menos não na grande maioria das empresas. Isso dá trabalho, leva tempo, gera custos. E quem vai bancar essa decisão dentro de uma empresa que é orientada a negócios e de venda proativa? Alguém pensa isso na prática, no dia a dia? Ou simplesmente sai executando e ninguém toma decisão se isso é uma decisão boa ou não para a empresa?
Como é que é a estrutura funcional e hierárquica desses comitês que estão sendo geridos? Ou é tudo assim, vamos colaborar e vai dar tudo certo? Não, no final do dia, toda organização tem alguém que dá a palavra final. Será que a diretoria realmente está dando a palavra final para esses processos de negócios que estão sendo modificados ou vão ter que ser modificados? Ou ninguém quer entrar em conflito internamente e daí não se toca? Por exemplo, como é que a gente protege o banco de dados de uma empresa dos próprios administradores de bancos de dados na área de tecnologia que têm acesso hoje ilimitado a qualquer informação digital da empresa, inclusive dados de exame médico, inclusive dados de análises psicológicas, salários das pessoas e que estão armazenados dentro da organização e que essas pessoas têm os superpoderes, que são os famosos super usuários, os DBAs dentro da empresa. Quem vai tomar a decisão de tirar poderes nessa hora? Ou como nós vamos trabalhar com bases de produção versus bases de desenvolvimento, onde os dados que estão lá ou estão mascarados, ou estão criptografados, ou esses DBAs não têm acesso, eles têm que trabalhar com dados fictícios. Né? Tem até, falando aqui em inovação, né? Tem um novo espaço para o mercado criar aí empresas que gerem dados fictícios para fazer testes em bancos de dados, de forma que os DBAs não trabalhem com os dados reais de uma empresa. Né? Então, fica a dica aí para quem quiser pegar a dica e desenvolver algum empreendimento nesta linha. Vocês querem ver uma outra aberração que se criou nos contratos, nos aditivos jurídicos que estão sendo feitos? Uma cláusula muito comum. O titular de dados, se pedir para excluir um dado, exige do operador ou do controlador, enfim, que se exclua, inclusive nos backups. Agora vamos lembrar quantas empresas hoje no Brasil têm backups em fitas magnéticas ainda. Como é que tu garante que o dado de um titular que está num backup de uma fita magnética que armazena de forma sequencial na fita o dado será apagado? Não existe como. A única maneira é pegar um martelo e quebrar a fita magnética e destruir, botar fogo nela depois. Sim, mas aí eu não apaguei somente o dado titular, eu apaguei os dados de tudo que está naquela fita. Será que o desejo jurídico de impor uma cláusula desse tipo tem guarida técnica para fazê-lo de acordo com as boas práticas de governança e gestão da informação? Veja, nós temos um conflito aqui. Um conflito entre o pensamento jurídico, que não entende do pensamento técnico e que é impossível de executar. Então, nós precisamos harmonizar as relações. Nós precisamos, na prática, atender à lei, mas harmonizar de forma que a gente consiga garantir minimamente aquilo que a lei exija dentro das boas práticas de governança e gestão da informação. Então, não é simplesmente executar por TACAP artigos da lei que nós vamos conseguir implementá-la. Nós precisamos de um caráter pedagógico. Né? Entendo que a NPD vai trabalhar nisso para regulamentar várias coisas, para parar com aditivos completamente desproporcionais na relação entre as partes que estão acontecendo hoje. Né? Se os pequenos fornecedores, até clientes, entenderem isso que eu estou falando, eles têm a chance de inverter a própria relação com os grandes. Né? Mas se não entenderem o seu próprio fluxo de dados pessoais, eles vão ter que engolir sapo na hora de negociar esses aditivos aí que chegam para eles. Então, fazer centenas de cursos de LGPD para ver se a teoria entra na cabeça não é garantia de nada. O que precisa é ir para o campo, dentro da organização, falar, perguntar, questionar as áreas de negócios, as pessoas que fazem a empresa no dia a dia, como elas trabalham, como operam. Óbvio que tem método para fazer isso. Quantas vezes eu já falei? Tem uma sequência de gestão que precisa ser executado, né? Que às vezes não é especialidade nem de TI nem do advogado, é de um cara de gestão de processos. Então, é isso que assusta e é por isso que os teóricos estão falhando quando vão a campo falar de LGPD. Então, fica aí o podcast deste dia para o canal Negócios TI Direito. Bom proveito a todos e bons negócios. Abraço, tchau, tchau.